estamos de regresso para mais um programa Macau 20 anos. O ano é 2002. Este é o ano em que o Governo realiza o concurso para a atribuição de licenças de jogo. São 3 licenças que mais tarde se transformariam em 6. A principal mudança é que Stanley Ho deixa de estar sozinho no mercado e vê finalmente chegar a concorrência. A STDM deixa de estar no mundo do jogo, passa a existir a Sociedade de Jogos de Macau, uma sociedade criada para este novo mundo do jogo na região administrativa especial de Macau. Mas a STDM continua a ser notícia e Stanley Ho tem problemas com os trabalhadores e com a própria irmã, Winnie Ho. Li Peng, acompanhado pela mulher, iniciou a visita de 2 dias com uma passagem pela Torre de Macau, a mais recente atração do território. Antes do encontro, Li Peng visitou o quartelamento onde está estacionado o Exército Popular em Macau, as ruínas de São Paulo, a Fortaleza da Guia e o Museu de Macau. Em redor da sua figura, a segurança esteve sempre omnipresente. Li Peng, o antigo primeiro-ministro chinês, é acusado de envolvimento no massacre na Praça de Tiananmen. 3 jornalistas da televisão de Hong Kong, TVB, foram agredidos pela polícia ao início da tarde, quando assistiam à detenção de um ativista do movimento pró-democrático. Alguns elementos do movimento pretendiam manifestar-se contra a presença de Li Peng, que se encontra em visita oficial ao território. Um dos jornalistas teve, inclusive, de receber tratamento hospitalar. Máquinas de filmar e gravadores foram retirados aos jornalistas pelos agentes policiais e danificados. Em conferência de imprensa, os responsáveis da segurança de Macau negaram que a polícia tivesse recorrido à violência, tendo simplesmente, disseram, insistido e apelado, sem sucesso, à colaboração de jornalistas. O tempo vai certamente responder a todas ou quase todas as questões. Resta esperar pela conclusão da investigação. Logo pelas 10 horas da manhã começaram a ser ouvidos os representantes das empresas que se candidatam à exploração de jogos de fortuna ou azar em salas de casino. A Comissão, por enquanto, não efetua qualquer declaração à comunicação social. Ao longo do dia, vai analisando propostas, como aconteceu pela tarde com a Asian American Sociedade de Diversões, onde marca presença o grupo norte-americano Venetian. Entre os projetos apresentados encontram-se o maior hotel do mundo, com 6 mil quartos, que seria palco do concurso Miss Universo, um hospital de luxo e até uma ponte entre Macau e Hong Kong, com a extensão de 60 quilómetros. Fontes da Comissão do Concurso dizem que quase todos os projetos apresentados eram de grande qualidade, muito embora alguns fossem mais realistas do que outros. Há mesmo casos em que as propostas foram consideradas megalómanas. Entretanto, o grupo Espinal se fez saber hoje que estava disponível para entregar ao governo da RAEM mais 7% dos lucros líquidos anuais, caso obtenha uma das 3 licenças. Esta é a corrida ao jogo. Esta semana, a Comissão vai ouvir uma vez mais os representantes daqueles que têm sido apontados como os candidatos mais fortes. Numa primeira leitura, pode dizer-se que todos os pesos pesados continuam na corrida. De fora desta chamada, o que não quer dizer que estejam já fora da corrida a uma das licenças, estão concorrentes como a Sociedade de Diversões da Baía de Nossa Senhora da Esperança, que tinha em Donald Trump e Nina Wang os principais dinamizadores. As dúvidas existiam, mas ficaram dissipadas esta tarde. Sociedades de Jogos de Macau e o Wynn Resorts, 2 consórcios contemplados, mas a surpresa acabou por aparecer. Chama-se Galaxy Casino S.A., um consórcio que nem sequer tinha sido chamado para a segunda ronda de contactos com a Comissão. Agora aparece no grupo Venetian como entidade gestora, a empresa que tinha apresentado na abertura do concurso uma proposta com a Asian American Sociedade de Diversões. Segundo fonte da Comissão contactada pela TDM, a Galaxy entregou a 1 de fevereiro um documento onde fazia referência que a Venetian era a entidade gestora na Galaxy e que iria integrar 30% do capital social num futuro próximo. Não obstante ter sido uma surpresa, a partir do momento em que se conseguiu a associação com a Venetian, tinha-se consciência que as possibilidades aumentavam de forma substancial. Estamos muito contentes, a Wynn Resort está muito contente pelo facto de lhe ter sido uma das empresas selecionadas para iniciar o processo de negociação com o território, com a Comissão. Eu penso que a vitória do Wynn Resorts
é normal. O Steve Wynn é muito meu amigo. O outro vencedor foi a Venetian. A Venetian, em Las Vegas, é um dos casinos mais conhecidos e populares. A vitória não é por isso uma surpresa. Depois de em Lisboa ter conseguido negociar a seu favor o monopólio do jogo em Macau, Stanley Ho, um exímio praticante das danças de salão, mostra que é um octogenário pronto para mais valsas e para mais tangos. A música pode ser outra, mas os passos estão-lhe nos pés. Quem aprende nunca esquece e Stanley Ho parece ser como o vinho do Porto. Os próximos anos dirão de sua justiça. Winnie Ho já tinha sido afastada da gestão dos casinos da STDM, agora enfrenta outra má notícia. Deixará de fazer parte do Conselho de Administração da STDM, uma decisão tomada por unanimidade na Assembleia Geral Extraordinária desta tarde. Primeiro que concorreu separadamente a uma licença em competição, portanto, com a STDM. Em segundo também, pelo facto de andar ela com o filho, principalmente, talvez mais guiada pelo filho, Michael Mack andou a distribuir documentos da STDM, que em princípio são confidenciais. Um conflito entre irmãos que parece não ter solução à vista para já. Nem Stanley, nem Winnie, nenhum dos irmãos desavinos de apelido Ho esteve ontem no Tribunal Judicial de Base. Apenas o filho de Winnie Ho, Michael Mack, assistiu à longa sessão em que ambos os lados esgrimiram argumentos à porta fechada. 咁我哋一路以來做嘅事咧，都係為咗維護，唔好埋，為咗維護澳娛大部分嘅股東嘅權益，每位員工同市民嘅利益。 No Tribunal Judicial de Base estão ainda 7 outros processos relacionados com disputas entre o Winnie Ho e a STDM que deverão ser julgados ao longo deste ano. Foi a primeira reunião entre a STDM e a Associação dos Empregados da Sociedade do Turismo e Diversões. O representante dos trabalhadores diria mais tarde estar otimista que as duas partes cheguem futuramente a acordo. Os trabalhadores da STDM, cerca de 10 mil, pedem melhores condições. As férias, feriados, salários e possíveis despedimentos, quando a STDM deixar de ter a única concessão para a exploração de jogos de fortuna e azar em Macau, são alguns dos problemas que preocupam os funcionários. As instalações da Direção dos Serviços de Trabalho e Emprego não chegaram para acolher os trabalhadores da SJM que ali se dirigiram hoje logo pela manhã para fazerem a apresentação de queixas, pedindo a devolução do dinheiro referente a férias não gozadas desde 1984 até ao dia 30 de junho deste ano. Em causa o facto destes trabalhadores da Sociedade de Jogos de Macau não terem usufruído do direito a férias, como previsto na Lei de Trabalho. O diretor dos Serviços de Trabalho e Emprego refere que este é o maior caso laboral verificado em Macau. Cerca de 1.500 trabalhadores por dia deverão dirigir-se à Direção dos Serviços de Trabalho e Emprego. É este o tom do protesto exaltado dos trabalhadores dos casinos. Cerca de 500 funcionários estão desde o fim da tarde concentrados junto ao centro de formação da empresa, onde lhes terão sido oferecidos contratos que não corresponderão ao prometido. Os funcionários dizem que os documentos não contêm as cláusulas que foram acordadas ontem mesmo entre a administração da Sociedade de Jogos de Macau e a Associação dos Trabalhadores dos Casinos. Por isso, recusam-se a assinar os novos contratos e acusam a própria Associação de Trabalhadores de os tentar enganar. Representantes da associação estão junto aos trabalhadores para os tentar acalmar, mas sem sucesso. Os funcionários que ali se deslocaram para mostrar a sua indignação estão descontentes com os contratos de trabalho que lhes foram oferecidos e que, segundo dizem, não correspondem ao que havia sido prometido, já que não contêm corretamente as 4 cláusulas que haviam sido acordadas ontem mesmo entre a Associação de Trabalhadores dos Casinos e a Administração da Sociedade de Jogos de Macau. A miséria dos trabalhadores enriqueceu o empresário Stanley Ho, ou o abuso tem de acabar, Stanley Ho tem que pagar. Palavras de ordem que os trabalhadores escreveram nos cartazes que levaram para a marcha de protesto.
É esta a mulher que Stanley Oh diz que poderá vir a ser despedida por ser a responsável pela agitação laboral contra o novo contrato de trabalho da Sociedade de Jogos de Macau. Chama-se Cheong Yok-hwa e diz que tanto ela como os trabalhadores não têm medo de Stanley Oh, ameaçando com protestos no próximo dia 1 de setembro se as reivindicações dos trabalhadores não forem satisfeitas. Cerca de 300 trabalhadores quiseram participar em mais uma iniciativa de reivindicação organizada pela família dos trabalhadores da ESTDM, que se mostra descontente com os novos contratos de trabalho e com a forma como têm vindo a ser tratados pela empresa. 其實我好開心啊，因為咁多人參與啦，因為我老闆係話我哋係唔成氣候啊，咁我相信今日唔止係一個氣候，我估係一個旋風，亦都希望大家繼續咁樣企出嚟支持，因為事實上好多員工係被欺壓到係冇起頭。炒過伙計啊，大家都知嘅，我都未聽過要炒伙計，但係呢個真係過分得緊要。我相信澳門人啊，冇一個會同情佢。係咪殺一儆百啊要？ 咁咪梗係啦！如果我哋都仲有紀錄嘅，如果冇晒紀律㗎咯喎。Stanley Oh refere-se a Cheong Yok-hwa, porta-voz do grupo Família de Trabalhadores da STDM, despedida no início da semana. O Venceslau de Moraes aterrou cerca de 1 hora mais cedo do que o previsto no aeroporto internacional, daí que muitos portugueses residentes em Macau tivessem falhado a recepção à equipa lusa. Mas cerca de 50 estudantes da escola portuguesa lá estavam de bandeirinha na mão e a gritar Portugal, Portugal. Luís Figo foi naturalmente o mais saudado, ele que desfruta de uma enorme popularidade na Ásia e concretamente entre a comunidade chinesa. Cá fora, algumas dezenas de apoiantes da seleção que não dispensaram a camisola das esquinas e o cascol, equipamento que vai servir para apoiar a equipa na grande festa do futebol agendada para o dia 25 no Estádio da Taipa, quando ali se defrontarem pela primeira vez as seleções da República Popular da China e de Portugal. Os jogadores portugueses estiveram às 5 da tarde na sede do Governo para apresentarem cumprimentos a Edmund Ho. Houve na sala momentos de boa disposição. Edmund Ho recebeu a camisola da seleção portuguesa das mãos de Fernando Couto. Depois vestiu as cores da seleção nacional. A seleção portuguesa de futebol efetuou hoje o seu primeiro treino, ainda que ligeiro, depois de uma viagem de cerca de 14 horas. Registra-se a curiosidade de esta seleção, os jogadores, corpo técnico e também dirigentes, terem pedido sorte numa cerimónia tradicionalmente chinesa, pedido sorte aos deuses, para que tudo corra bem aqui no estádio de Macau, também na fase final do Campeonato do Mundo. Daniel Kennedy deixou Macau esta tarde com destino a Taiwan, acompanhado por um dirigente da Federação Portuguesa de Futebol. Segue depois viagem sozinho para Lisboa. Certamente que nada será como antes. O ambiente da seleção sofreu um toque depois de se ter tido conhecimento que Kennedy foi apanhado no controle antidoping. É um dia triste para mim, não esperava que isto acontecesse, mas infelizmente aconteceu. Apesar da chuva, o ambiente estava ao rubro e a grande festa fazia-se nas bancadas, com alguma desilusão inicial pela formação B apresentada por António Oliveira. Mais ruidosos e trajando a rigor os simpatizantes portugueses. Portugal! 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 Até que a adrenalina subiu ainda mais com o início da partida. A China apresentou praticamente a sua principal formação, apenas com fãs e de fora. Na segunda parte entraram em campo os habituais titulares da seleção portuguesa e então a diferença de categoria fez-se sentir no tempo todo. Sérgio Conceição deu o mote e aos 51 minutos o primeiro gol da partida. A partida terminava no Estádio da Taipa. Portugal saía vencedor com toda a justiça e o troféu alcançado nas mãos de Vítor Bahia e Fernando Couto. Está feita a revista do ano 2002. No próximo programa vamos olhar para 2003.